Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje tem música ao vivo com o violonista e professor Daniel Wolff. Aqui no estúdio a gente conversa sobre a abertura do Museu Getúlio Vargas em São Borja, que foi restaurado e ampliado. Tem ainda a primeira parte de uma entrevista que eu fiz com o ator, diretor e professor de teatro Zé Adão Barbosa. E nós começamos com as dicas de leitura do Luiz Gil, nosso colega da Rádio FM Cultura. Tudo bem, Gil? Tudo bem, tudo ótimo, Newton. Primeira dica, esse aqui, ó, Antes e Depois do Tempo, do Guilherme Giuliani, da editora Terceiro Selo. Esse livro marca a estreia individual do Guilherme, né? Ele que estudou, inclusive, em oficinas literárias com o Charles Kiefer e a Cíntia Moscovitch. E esse é um livro que tem 15 histórias, são 15 contos, tá? E a maioria deles são personagens jovens, alguns dos contos envolvem crianças, inclusive, né? Normalmente os personagens estão envolvidos em momentos bem delicados da vida deles, né? Por exemplo, tem uma história de um motorista de caminhão lá que passou por um acidente bem traumático e aí resolveu largar o emprego, mas a mulher e o ex-patrão ficam pressionando para ele voltar ao emprego, né? Tem a história de amantes que tem que parar de se ver. É um livro muito bem escrito, é a estreia dele, mas é um livro que eu estou terminando a leitura, realmente está bem bacana. Lançamento, Newton, neste sábado, a partir das 6 da tarde, na Livraria Cultura aqui em Porto Alegre. Gil, agora você fala de um romance. Pois é, um romance. É esse aqui, ó, Circo, do Alquimar Santos, da editora Inverso. Esse livro é interessante pelo seguinte, Newton, ele começa em 1964 e vem até os dias de hoje, tá? E são 3 narradores. O primeiro deles é um sujeito um jovem, né, que se envolve com política naquela época, em 64, é preso, torturado e resolve fugir com o circo, né? Sai da cidadezinha com o circo. O segundo narrador do livro é um sujeito nos dias de hoje que volta para essa cidadezinha, está desempregado, descasou e quer tentar reatar com a filha dele. E o terceiro narrador é um sujeito que sempre ficou na cidadezinha e narra toda a história da cidade através de um diário. E bacana, Newton, também nesse livro é que esses 3 narradores aparecem com fontes diferentes, um tipo de letra diferente para cada um dos narradores. Talvez uma estratégia do autor, da editora, para diferenciar bem esses tempos, né, esses narradores. Dar uma orientação para o leitor, Até né? porque, Newton, exatamente, porque é um livro de mais de 300 páginas, é um livro grande, né? Então, e não tem uma divisão formal de capítulos, né? Isso auxilia bastante o leitor. Gil, muito obrigado pela tua participação aqui no Estação Cultura. Lembrando, então, que todo sábado, lá na Rádio FM Cultura 107,7, tem o programa Tons e Letras com o Gil. Valeu! Até mais. Bom, Newton, o Newton, como a gente acabou de ver ali, conversou com o ator, diretor e professor de teatro Zé Adão Barbosa. Tu confere agora a primeira parte dessa entrevista que vai ser apresentada durante essa semana toda. Com 5 anos, em Jaguarão, os amigos, meus pais perguntavam o que eu ia ser e eu dizia artista. Eu acho que teve uma grande influência, porque Jaguarão é a cidade onde porque eu nasci em Porto Alegre, mas com 1 ano de idade eu já estava em Jaguarão. Fronteira. Fronteira. E que tem um dos mais belos teatros do Rio Grande do Sul, que é o Teatro Esperança. Então, talvez a influência daquele teatro, a influência daquela cidade antiga, sei lá, alguma coisa em mim. Tanto que no Coração Rendezvous, meu último espetáculo, eu recriava uma cena minha de menino em que eu botava uma colcha. O próprio nome, né? Teatro Esperança. Esperança. Depois eu montei uma peça, né? Com o nome Teatro Esperança. E eu botava aquela colcha e andava pelos corredores do casarão arrastando aquela colcha. Aliás, na peça eu usava a mesma colcha de menino. Sentir tudo excessivamente. Porque todas as coisas são, em verdade, excessivas. Então, a gente foi muito incentivado também a isso do teatro, né? Com 15 para 16 anos, eu tive o primeiro grupo de teatro em Camaquã, que é a minha segunda cidade, né? Que eu também adoro, porque ali começou a minha história com teatro, né? Eu tinha um grupo de teatro em Camaquã com 15, 16 anos que eu dirigia. Quando eu vim para Porto Alegre, eu vim já para ser ator, né? Com essa ideia. Com essa ideia de ser ator. Mas enquanto não acontecia, eu trabalhei num banco, trabalhei de office boy, e estudava no Pio XII. No Pio XII, eu conheci uma turma de teatro, que fazia teatro no Pio XII. E profissionalmente? Profissionalmente com Ronald Rádio, em 1980,
numa peça chamada, 1981, chamada Chapéu, Chapelão e Companhia. Ali eu me profissionalizei. Que personagens estão hoje em que tu te carrega, tu te vê nesses personagens ao longo da tua trajetória aí? Eu acho que tem, de todos os personagens, teve uns mais difíceis. O Bukowski, por exemplo, em 88, foi um personagem difícil, porque eu tinha 28 anos apenas. Qual era a peça? Memory Motel. Zé, do teatro para o cinema e para a televisão, existe um dispositivo ali dentro do ator que diz assim, bom, agora vou interpretar para cinema e televisão. Agora faço teatro, quer dizer, essas linguagens diferentes, como é que tu lida com elas, né, e como ator? Ontem eu falei ainda para os alunos sobre isso. Isso chama-se técnica. E não é fácil. Não é fácil. Todo ator de teatro, quando vai para o cinema, ele tende a levar um pouco do exagero do teatro, né? Até ele entender que o cinema é tudo pequeno, é tudo menor, né? A tua voz não precisa ser gritada porque tem um microfone potente, os teus movimentos são limitados pelo enquadramento. Tu tem que ter muita atenção com a câmera. A câmera é o teu melhor aliado, o teu maior aliado num set. Trabalhos em cinema e TV, que você lembra, destaca, gostou? Teve um personagem que até hoje eu adoro, que eu fiz num filme de Jorge Furtado chamado A Estrada, que era com a Débora Bloch, o Pedro Cardoso, e era um filme muito engraçado em que eu fazia um caminhoneiro chamado Mutuca. E todo o meu texto eram palavrões. Todo, não tem uma frase que não seja feita com palavrões. Os últimos 2 filmes que eu fiz o ano passado, eu fiquei apaixonado. Um foi com Tabajara Ruas, que eu ainda não vi, por sinal, o filme, foi premiado em Gramado, que chama Senhores da Guerra. E que eu faço a hiena do Cati. Pela primeira vez eu faço um personagem histórico. Ao mesmo tempo, eu filmava com Jorge Furtado o Mercado de Notícias, em que eu faço um personagem elisabetano, lá da Inglaterra, de 1400 e poucos, um mendigo com uma barba imensa, e que em determinado momento ele tira o manto, ele arranca a barba e ele é um conde, uma armadura de couro. Uma coisa meio melodramática, uma revelação. O filme também está sendo um sucesso, é um filme sobre jornalismo muito legal. Então foram 2, e eu fiz os 2 filmes praticamente juntos. Era muito divertido. O do Jorge era um elenco imenso, Irene Britsky, Mirle Spritzer, Sérgio Lukin, Nelson Diniz. Então, quando nós nos víamos na biblioteca pública com aquelas roupas, as meninas com aqueles vestidos enormes, nós com aquelas roupas pomposas, a gente falava que era como voltar à infância. Aquilo que a gente brinca quando criança, de se vestir, de se fantasiar, né? Nós ali, atores, todos com mais de 50 anos, brincavam daquilo. Eu fiz o nó na minha própria corda. Foi uma sorte de ouro! Trapacear o trapaceiro não é trapaça, é justiça. E você, meu filho? Tire esses farrapos e volte a ser você mesmo. Essa demonstração de reverência e bons sentimentos me reconcilia com você. Em parte. E nesta sexta-feira será aberto ao público o Museu Getúlio Vargas de São Borja. O espaço foi restaurado e ampliado. Aqui conosco no estúdio estão a arquiteta Ana Carolina de Lazana e Cida Eroc, da Cida Cultural. Sejam bem-vindas ao Estação Cultura para falar especialmente de um projeto tão importante, né, da memória política e social e cultural do nosso país, que é o Museu Getúlio Vargas, lá de São Borja. Foi um projeto multidisciplinar, né, Cida? Sim, um projeto bem importante, que a gente tem a honra de ser coprodutora. Nós temos a nossa colega Lúcia Silber, da Lato Senso, que é a nossa coprodutora, né, e o projeto também tem o financiamento do Sistema Procultura, RS, e patrocínio da S-Sul. É a segunda obra que a gente está entregando em São Borja, fizemos a Casa do Memorial do Jango, e essa questão desse resgate, desse respeito a essa memória, e um acervo muito importante, né? Raridades foram descobertas lá, que a gente está bem feliz em poder estar entregando, né, a partir do dia 3 de julho, para toda a comunidade brasileira, né? Essa relíquia que é o museu, a casa do nosso querido ex-presidente Getúlio Vargas. Ana, como é que foi todo o processo de restauro, né? Quais foram os olhares que vocês tiveram sobre o prédio? Bom, nós tivemos algumas diretrizes. O principal é a conservação do acervo que o Getúlio tem, que é muito importante, é grande. Então, assim, o projeto foi todo pensado em relação ao acervo, foi feita uma ampliação do prédio, né? Um prédio novo, com mais ou menos 200 metros quadrados. E aí lá vai ter, assim, sala para o acervo, para consulta separada, uma sala de higienização para
futuras restaurações. Porque eu acredito que muitos pesquisadores vão até São Borja, né, para poder conhecer a história do Getúlio nesses documentos. Né? Sim, essa é a intenção. Nessa parte de consulta, a gente tem que ter muito cuidado também, porque o acervo tem que ser conservado, né, tem que ter um cuidado especial para ter o manuseio e não pode também, vamos dizer, proibir ou não incentivar essa consulta. Né? Então, foi pensado tudo nisso. O museu já é uma edificação que estava consolidada, né? Já funcionava, estava com o piso caindo, abrindo, o teto estava tomado de cupim. Então, assim, a parte da restauração do prédio antigo foi bem detalhado, foi bem pensado em manter as linhas originais, e a parte da edificação nova foi pensado na conservação das obras do acervo. E durante esse projeto de vocês de mergulhar nessa memória histórica do país, né, e que está lá em São Borja, vocês acabaram também descobrindo algumas curiosidades, houve novas descobertas? Sim, foi descoberta uma parte de esgoto, uma canaleta, né, que não está bem ligada à casa, mas o principal foi que se descobriu, os arqueólogos que tiveram lá, como é o nome dos arqueólogos mesmo? O professor da Unisc. Isso. Eles descobriram parte da missioneira, isso, Sérgio. Ele descobriu parte da região missioneira, então faz parte, São Borja ali, da região missioneira, que tem que ter muito cuidado também, né? Nós fizemos uma janela arqueológica no piso, que dá para visualizar, assim, para ver o que tinha ali ainda, né? A partir de agora, na sexta-feira, então, acontece a inauguração, Sim. né? E vai ter um evento bem legal, com intervenções teatrais, enfim, todo um processo de entrega à comunidade que foi pensado com muito carinho, né? Sim, nós vamos ter a entrega a partir das 11 horas e nós vamos ter também uma atração da intervenção cênica do Grupo Cerco, dirigido pela professora Inês Marocco. A cantora Loma fará uma participação especial também. E muito bacana, a gente está aguardando toda a comunidade às 11 da manhã, dia 13 de julho. E, com certeza, depois nós vamos ter um catálogo, o projeto continua, provavelmente a nossa colega Lúcia também vai continuar trabalhando com projetos, principalmente para a digitalização do acervo, que a ideia é colocar esse acervo numa plataforma digital, para que todo mundo tenha acesso também, né? Temos esse catálogo, vai ser trilíngue, e nós vamos estar também divulgando ele após a inauguração. Para quem quiser conhecer outros detalhes sobre o projeto, tem algum sítio, né, na internet, enfim? Por enquanto, nós vamos colocar no sítio da Prefeitura Municipal, né, de São Borja, todas as fotos, é a Prefeitura que administra o museu? Sim, a Prefeitura é a proprietária da casa, a Prefeitura que administra. E nós estamos entregando, então, o projeto para que a Prefeitura também articule com a sociedade civil uma associação de amigos, para que possa ser um braço de projetos e convênios do Museu Getúlio Vargas. A gente está vendo algumas imagens, algumas fotografias já desse momento, né, do museu restaurado e ampliado, e a gente, então, percebe de que maneira o público, pesquisadores, poderão, então, ter esse espaço aberto para pesquisas, para visitas. Existe muita curiosidade, você percebeu nessa trajetória de mergulho no projeto, muita curiosidade de pessoas sobre a história do Getúlio que vão até São Borja? Com certeza, o museu, como eu falei, é consolidado, já existe há anos, então, assim, já é uma coisa que está na comunidade, só tá sendo reforçado, né, o laço. Legal. Muito obrigado, Ana e Cida, pela participação de vocês aqui no Estação Cultura. E lembrando, então, que o Museu Getúlio Vargas fica lá na Avenida Presidente Vargas, número 1772. A abertura acontece, então, nesta sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã, lá em São Borja. E o Estação Cultura vai para um rápido intervalo, mas antes tu confere agora o som do Daniel Wolf, nossa atração musical de hoje. A gente já volta, Daniel, por favor.
Estação Cultura está de volta te apresentando a exposição que está em cartaz na Chico Lisboa Espaço Cultural. Mostra de arte em pequenos formatos, marcadores da arte. Na coletiva, 85 artistas produziram trabalhos no tamanho 20x5, que exploram a diversidade de materiais e linguagens. São assuntos bem variados, né? Aí eu continuo que são os assuntos dos artistas, né? Segue a autoria dos artistas. Muitos trabalham com a questão da literatura, outros trabalham com as questões sociais, políticas, construtivas, enfim. Então, eles trazem para esses trabalhos os seus assuntos, né? Na sequência, nós teremos as itinerâncias. Então, a gente já tem toda uma agenda para esta exposição. Ela segue daqui, termina aqui, montamos apropriadamente para viagem. Por coincidência, eu estava lendo um livro que tinha desenhos dentro no formato de marcador. Aí eu já estava inspirado para criar algo desse tamanho. O meu trabalho, na realidade, é um trabalho que eu venho elaborando já há um tempo. Eu fiz parte do grupo do Achute, de fotografia artesanal, e a gente trabalha muito com essa coisa de sensibilizar o papel e pegar o material e fazer uma cópia fotográfica de uma forma antiga. A arte se vale no momento que há arte, né? Que os artistas estão dispostos a colocar o seu trabalho sobre qualquer suporte, né? A gente hoje está vivendo a arte contemporânea, né? E nesse espaço a gente pode usar todos os espaços, inclusive marcadores ou até espaços menores ainda, né? E o nosso som ao vivo de hoje é com o músico e professor Daniel Wolff. Seja bem-vindo à Estação Cultura, Daniel. Tudo bem? É sempre um prazer estar aqui nesse programa que Esse é um prazer. Gosto muito de participar. Escutando o teu violão. Bom, a gente estava conversando aqui em off, difícil resumir a tua carreira para começar a conversar contigo, né? Muitos anos trabalhando pesquisa dentro da própria academia, a questão do Vila Lobos é muito presente na tua pesquisa, no teu trabalho. Também tu tem canções, mas nesse momento, Daniel, o que tu está trabalhando especificamente? Bom, eu estou sempre trabalhando em 2 ou 3 frentes, pelo menos, ao mesmo tempo, né? Então, agora estou concluindo um livro que vai ser publicado, deve sair ainda este mês, com partituras do meu disco Porto Alegre. É um disco de obras de compositores gaúchos que eram inéditas ainda, foram gravadas no Porto Alegre, e agora vamos disponibilizar essas partituras que estão sendo feitas pelo programa de pós-graduação em música da URGS, que eu sou o atual coordenador. E estou com vários trabalhos de concertos. Eu terminei recentemente uma turnê com a pianista Linda Alessandrini, só com obra de Vila Lobos. Nós fizemos 4 estados do Brasil. Ainda não apresentamos aqui em Porto Alegre. E, além desse recital que vou tocar essa semana aqui em Porto Alegre, estou preparando a gravação do DVD com o meu ballet Quadrescências, que vai ser feita com a Orquestra Sinfônica da URGS, com o maestro Manfredo Schmidt e a Companhia de Dança de Caxias do Sul, e preparando algumas turnês que eu vou ter no segundo semestre, Argentina, Uruguai, França e algumas aqui no Brasil também. Bom, difícil, como a gente falou, resumir o teu trabalho, né, Daniel? Vamos fazer o seguinte, antes da gente voltar a falar de um concerto específico que tu faz aqui em Porto Alegre ainda essa semana, vou pedir para tu fazer mais um número, Vamos lá. Para nós, por favor.
conhecer o som do Daniel Wolff, que está fazendo nosso musical no Estação Cultura de hoje. Daniel Wolff, que se apresenta nessa quarta-feira no Solar dos Câmaras, a partir das 18h30, com entrada franca ali na Riachuelo. Exato, e a gente termina o programa de hoje por aqui, com um pouco mais, então, do repertório do show do Daniel lá no Solar dos Câmaras. Por favor, muito obrigado. Obrigado a vocês.